dia. Bom dia. São Paulo enfrenta altas ondas de temperatura nos próximos dias, devido às ilhas de calor. Também falaremos sobre o aumento de emissão de gases poluentes do efeito estufa que vem preocupando cada vez mais especialistas. Tudo isso aqui, no FECAP News. O assunto que não sai da roda de conversa de muitos brasileiros é o calor. Nas grandes cidades, o calor é insuportável. E isso vem chamando a atenção da população, causando grande preocupação. Afinal, muitos não sabem o porquê disso acontecer e como podemos melhorar essa situação. Em São Paulo, as temperaturas sobem cada vez mais. Enquanto na sombra faz 38 graus, no sol a sensação térmica pode chegar fácil aos 45. E isso tem uma explicação. Os especialistas chamam de ilhas de calor. As ilhas de calor são um fenômeno climático presente nas áreas urbanas, onde a temperatura média é significativamente mais elevada em comparação às regiões rurais circundantes. Essas ilhas são resultado de diversos fatores relacionados à urbanização e às atividades humanas. As ilhas de calor são causadas pelas modificações do meio natural, como a retirada de vegetação nativa e a impermeabilização do solo. A ocorrência das ilhas de calor acontece mediante o aumento das temperaturas das áreas centrais quando comparadas às demais zonas da cidade. Esse fenômeno é maléfico e, infelizmente, afeta a nossa saúde e a do planeta. E esse fenômeno traz revolta nas pessoas que não aguentam mais enfrentar essas temperaturas altíssimas todos os dias. Como morador dessa cidade, eu nunca vi um calor tão intenso. E eu pego o transporte público todo dia, né, pra ir trabalhar e tal. E o calor é insuportável, porque os ambientes não têm ventilação e eu não entendo o porquê disso está acontecendo. Eu espero que isso resolve logo, porque eu não aguento mais pegar transporte público cheio, no calor insuportável que está tendo nessa cidade. Mesmo com o incômodo causado pelo calor, muitos não sabem e não procuram sobre esse e outros fenômenos. Por isso é importante pesquisar e ouvir a explicação de especialistas sobre o assunto. O FECAP News convidou a cientista Letícia Castilho para falar mais sobre o aquecimento global e os efeitos que causam a elevação da temperatura. Bom, o aquecimento global é um fenômeno climático não natural, então ele não deveria acontecer, e ele é dado pela mudança de temperatura, ou seja, o aumento da temperatura do ar dos oceanos, causados por ações antrópicas, como explosão de vulcões e etc., que também emitem esses gases de efeito estufa na atmosfera, aumentando assim a quantidade desses gases, o que não deveria ocorrer, causando assim essa mudança de temperatura e esse aquecimento do globo. Esse fenômeno, ele é muito problemático e ele preocupa muito os cientistas e pesquisadores, porque ele pode trazer extinção nas espécies que moram no Polo Norte por conta nos polos, né? Por conta do derretimento de geleiras, da neve, e isso acaba destruindo o habitat de muitos animais. O aquecimento global já é considerado uma emergência climática, mas afinal, o que é isso? Segundo o dicionário de Oxford, emergências climáticas definem uma situação em que uma ação urgente seja tomada para reduzir e cessar a mudança inadequada do clima e prevenir danos ambientais. Danos estes que podem ser irreversíveis e causar grande impacto global. Como, por exemplo, o projeto de lei 3961/20 coloca o Brasil em estado de emergência climática até que ações para reduzir o impacto da atividade humana no clima deixem de ser urgentes e necessárias. Outro fenômeno é o efeito estufa, que é responsável pela manutenção da vida na Terra, mantendo as temperaturas médias globais e evitando que haja grande amplitude térmica. Porém, esse efeito deixou de ser nosso grande aliado e passou a ser um risco para a sobrevivência humana. Ele funciona da seguinte maneira: quando o Sol emite calor para a Terra, parte desse calor é dissipado de volta ao espaço e a outra parte é absorvida pelos oceanos e superfície da Terra. Essa parte que foi absorvida, uma parcela dela é irradiada de volta à atmosfera, tentando ali voltar para o espaço. Porém, devido aos gases de efeito estufa, como o óxido nitroso ou dióxido de carbono, além de outros 4,
eles são retidos ali na atmosfera, mantendo a temperatura adequada para nós, seres humanos. E o mais importante é saber quais são os perigos para o futuro da humanidade e as medidas preventivas para que alguma catástrofe demore de acontecer. Se a gente não tomar nenhuma medida preventiva, segundo o estudo do IPCC, um relatório que eles fizeram, essa temperatura tende a aumentar mais e mais nos próximos anos, de 2 graus Celsius até 5,8 graus Celsius. Então, essas temperaturas, esses aumentos, são muito preocupantes, levando a gente a pensar o que podemos fazer para mudar isso, para mudar essa situação e diminuir a emissão desses gases de efeito estufa na atmosfera. Por hoje é só, tenham um bom dia. Fiquem com a próxima programação.